E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus Murta, sou responsável pela área de produto aqui da Universal Software e estou começando mais um Universal Press. Caso você seja um cliente novo ou ainda não conheça a série, o Universal Press ele consiste em apresentar as principais novidades, melhorias, atualizações, novos produtos, novas integrações que a gente tem dentro do Imovil, né? Então você já tinha a aba de novidades, onde você tem basicamente tudo o que há de novo, e a gente trouxe o Universal Press para sintetizar essas informações de uma forma prática. Então a gente vai abrir as funcionalidades, vai fazer as ações, fazer as alterações, para você ver realmente como que aquelas funcionalidades funcionam, porque apenas com o escrito, né, às vezes não ficava tão claro, às vezes não era tão bem detalhado. Então a ideia é trazer algo bem prático mesmo, mostrar como que aquilo vai gerar um impacto para você. Beleza? Caso você também não tenha algum módulo ou alguma integração que eu esteja falando aqui nesse vídeo, eu recomendo que você entre aqui na aba de Marketplace. Dentro da aba de Marketplace, você vai conseguir ver as nossas principais integrações, nossos principais módulos. Então, caso eu venha falar de algum item que você ainda não tem disponível dentro do Imovil e você tem interesse de conhecer, é só acessar a aba de Marketplace, preenche o formulário, uma pessoa vai entrar em contato com você no mesmo dia. Beleza? Agora vamos partir para as nossas principais novidades, tá? A primeira novidade é o acordo jurídico. Então, é uma funcionalidade que era solicitada por muitos clientes, né, que tinham que manipular ali através de contas extras, de contas reembolsos, desativava o movimento na mão, né, e tinha uma dificuldade principalmente para contratos rescindidos. Então, o acordo vem exatamente para você pegar aquele cliente que é inadimplente ou aquele cliente que vai rescindir, mas não conseguiu pagar ainda o que ele devia para você e você configura da forma como você quiser para ele pagar futuramente, né? Vou dar um exemplo aqui, a pessoa vai me pagar um sinal de R$ 1.000, depois 5 parcelas de R$ 500. A pessoa que está com 3 meses atrasados, a gente vai parcelar esse valor em 6 vezes, né? Então, é uma funcionalidade para você ter o controle de todos os acordos jurídicos que você tiver dentro da sua imobiliária, tá? Ah, Matheus, mas por que você está dentro do CRM? Porque para você fazer a inclusão de um acordo, é necessário que você tenha a autoridade, tá? Então, se você vai fazer isso no dia a dia da imobiliária e você não tiver com essa autoridade habilitada, recomendo que entre em contato com o gestor da imobiliária, né, um usuário master, um diretor, um gerente, e ele vai poder tanto fazer a alteração do perfil quanto customizar a autoridade, caso seja apenas o seu usuário, beleza? Então, aqui entrando em customizar a autoridade, eu vou acessar o módulo de ADM. Dentro do módulo de ADM, eu vou ter aqui contratos, aluguéis, gerar acordo. Você pode ver que ele vem com um padrão negado, né? No caso desse perfil que eu entrei, só você ativar que você já vai conseguir realizar os processos, beleza? Agora vamos partir para o ADM para mostrar na prática como que essa funcionalidade ela funciona e ela vai impactar no dia a dia da sua imobiliária, tá? Então eu vou acessar a aba de contratos dentro do ADM. Vou selecionar qualquer contrato, como eu disse, pode ser tanto um contrato que está ativo quanto um contrato que está rescindido. Deixa eu pegar aqui um contrato que ele tem um início mais antigo, 4/5/2006, pode ser esse daqui, porque provavelmente ele vai ter algum movimento atrasado, né, com a base de demonstração. Só vou conferir aqui se tem aí, tem dois movimentos atrasados e um que foi quitado aqui. Beleza. Então você pode ver quando eu entro no contrato, né? Você já deve ter percebido que você vai ter essa aba de acordos, né? Vale ressaltar que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda é uma funcionalidade em beta, então é uma funcionalidade que já passou pelos testes com os nossos técnicos e vai ficar ali um período, acredito que de um mês, talvez 3, 4, 5 semanas no máximo, como validação com os clientes, né? E depois vai entrar ali em produção 100%. Dentro da tela de acordos, você consegue acompanhar todos os acordos vinculados àquele contrato. Aqui eu não fiz nenhum acordo ainda, então não vai ter nenhuma listagem de acordo. Mas quando eu fazer a inclusão do acordo, vai aparecer aqui para mim registrado, tá? Tá, Matheus, como faz para eu incluir o acordo? Você vai clicar em ações, vai selecionar o incluir acordo, incluir. A partir do momento que você clicar em incluir acordo, o sistema automaticamente já vai trazer os valores que eu tenho para receber, os valores que já foram pagos para o locador e os valores que eu tenho a pagar, beleza? Aqui
você pode selecionar os movimentos. Então vamos supor que eu tenha 5 movimentos atrasados, mas eu só fiz o acordo de um desses movimentos ou de dois desses movimentos. Então você consegue selecionar um movimento e pedir para o sistema recalcular, e o sistema automaticamente vai recalcular as informações para você começar a fazer o seu acordo, tá? Vamos supor aqui que você negociou com o cliente, ele, enfim, atrasou o movimento e ele falou que vai pagar, mas ele não vai pagar a multa e os juros, ele vai pagar o aluguel, vai pagar o IPTU, a reforma do locatário, a multa eu também vou tirar e a reforma paga pelo cliente. Beleza, então esse vai ser o acordo no valor de 4.500. Então, clicando aqui no xizinho, você consegue excluir valores de dentro do movimento. Clicando aqui no adicionar, você consegue adicionar o que seria uma conta extra, né? Pode ser tanto um acréscimo quanto um desconto, né? Então, é bem semelhante com uma conta extra. Você pode adicionar, vou até adicionar uma aqui, aproveitando que a gente está fazendo um teste, então vou adicionar aqui R$ 100 de, sei lá, taxa de lixo, adicionei aqui. Então, vocês podem ver que o valor estava de 4.500 e agora ele foi para 4.600. E eu também vou alterar aqui o lado do locador. Então, ele não vai pagar a taxa de administração de multa, ele não vai pagar os juros, ele não vai pagar essa multa, não vai pagar o IPTU. Vamos supor que o acordo ficou assim. Então, olha, eu vou receber 4.600 do locatário e vou repassar para o locador 3.750. Então, essa é a estrutura inicial do seu acordo. A partir do momento que você fez a estrutura inicial, o próximo passo é você configurar a quantidade de parcelas, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 4 parcelas. O sistema automaticamente já vai ratear com todos aqueles planos de contas que você tinha no acordo, tá? Então você pode ver aqui, a parcela 1 tem o aluguel, a reforma paga pelo locatário, a taxa de lixo, IPTU e a reforma paga pelo cliente. Quando os valores aqui em cima eles estiverem verdinho, quer dizer que o valor está batendo. Caso ele esteja amarelo, pode ser que esteja com alguma diferença, né? No caso aqui, uma diferença de 1 centavo na reforma paga pelo cliente. Então, deixa eu adicionar aqui um zero. Pronto, você viu o valor agora. Todos eles ficaram verdinhos. Agora vamos dar uma pimentada aqui no acordo, né? Vamos supor que eu combinei com a pessoa e, na verdade, ele não vai pagar os valores iguais mensalmente, né? Vamos supor que ele vai pagar os valores, ele vai pagar primeiro um sinal, então vai pagar um valor maior na primeira parcela e depois o valor menor nas parcelas subsequentes. Como que eu faço isso, Matheus? Só você alterar aqui o valor do aluguel. Então ele tem 4.500 aqui de aluguel, mas na verdade na primeira parcela ele vai pagar 3.000. Você pode ver que o sistema ele automaticamente atualiza o valor da parcela total e eu vou alterar aqui o valor para R$ 500 na segunda parcela, R$ 500 na terceira parcela e R$ 500 na última parcela. Bateu o valor, bateu o valor, tá? Então aqui, esse acordo está constando o aluguel, IPTU, a reforma paga pelo locatário, a reforma paga pelo cliente, que é um desconto, e a taxa de lixo que eu adicionei como teste, beleza? Você também consegue mexer nos percentuais de acréscimos, tá? Então, caso você queira assumir uma multa e juros diferente do contrato, você consegue mexer nisso e também consegue mexer nas datas, tá? Aqui eu estou lançando junto do aluguel, mas você pode colocar, por exemplo, dia 10 do 4, depois a segunda parcela, pode ser até no mesmo mês, dia 15 do 4, e aí a próxima vai ser no dia 5 do 5. Então, o acordo ele ficou bem aberto para você mexer e alterar de acordo com o que foi combinado, né, entre você e o locatário, beleza? Então, passei o primeiro passo, que é a configuração das contas iniciais, fui para o segundo passo, que é a configuração das parcelas do locatário, e agora eu vou para o último passo, que é a configuração das parcelas do locador, tá? Ponto importante de falar. Não é obrigatório que você envolva o locador no acordo, tá? Então, se você não quer envolver o locador, como aqui o próprio texto está dizendo, né? Só você colocar a quantidade de parcelas zero, que você vai fazer um acordo apenas do locatário. Agora, se você quiser incluir o locador, é só você adicionar o número de parcelas, né? Que não precisa ter o mesmo número de parcelas do locatário e configurar da mesma forma, tá? Então aqui vamos ver. Aqui eu não vou fazer alteração dos valores não, mas você pode fazer as alterações conforme você quiser, só para a gente ganhar tempo. Cliquei em salvar, o sistema automaticamente vai gerar o acordo.
tá? Então pode ver aqui, acordo 13 incluído com sucesso. Eu vou na aba de acordo e o sistema já vai me mostrar um resumo daquele acordo, tá? Importante falar, a partir do momento que eu gero um acordo, os movimentos passados eles são desativados. Então você pode ver que ele também traz esse vínculo. Olha, a gente está fazendo um acordo do movimento do dia 20/1. Esse movimento ele foi desativado e a gente, do lado do locador, gerou 4 parcelas para ele pagar e do lado do locador, do locatário, né, gerou 4 parcelas, do lado do locador gerou 2 parcelas para ele receber esses valores, tá? Entrando aqui em movimentações, você vai poder ver essas pernas. Então, aqui o sinal que eu falei. Então, ó, o sistema ele vai gerar, olha, o acordo número 13, parcela 1 de 4, conforme o valor que você configurou. E também a perna do locador, acordo número 13, o valor certinho que você configurou. Matheus, nossa, eu cheguei, lancei que ele vai pagar a primeira parcela 3.000, mas na verdade eu combinei que ele vai pagar 2.500. Dá para eu alterar o acordo? Você consegue alterar o acordo caso caso a parcela que você queira alterar, ela não esteja quitada. Então, só você clicar aqui em alterar o acordo, você dá o próximo passo, seleciona a parcela que você quer mexer e vai ser atualizado. Vamos supor que a parcela 1 foi quitada, então o locatário já pagou a parcela 1. Você não consegue mexer na parcela 1, só na parcela 2 para frente, beleza? Você também consegue cancelar o acordo. Então vamos supor que eu vou até quitar os movimentos aqui para ficar mais simples, né? Eu vou aqui entrar no acerto de contas do contrato, vou selecionar aqui o período deste mês. Não vejo que está pegando todos aqui, deixa eu pegar este mês, peguei este mês. Vou fazer aqui a quitação manual, né, que é o do acordo aqui. Ações, quitar, seleciono aqui a data do acerto, como que foi quitado. Beleza. Quitei aqui o acordo, não vou imprimir nenhum recibo. Vou atualizar aqui. Eu voltei para o acordo, como é que vai ser essa visualização? Cliquei aqui no acordo, ele está em andamento, então ele está vigente, mas a parcela 1 foi quitada. Então, se eu clicar aqui em alterar acordo, vocês podem visualizar que o sistema não vai deixar eu mexer na parcela 1, beleza? O acordo ele vai ficar como concluído apenas quando todas as parcelas elas forem quitadas, beleza? Então, se porventura o cliente pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, e aí a última parcela ele não pagou, o acordo ele vai continuar como pendente, tá? E aí, vamos supor que ele ficou inadimplente e sumiu, né? O que que seria recomendado? Que você cancelasse o acordo, então o sistema ele vai salvar os movimentos que foram quitados, vai voltar ao movimento que foi desativado, que é o movimento inicial, e você teoricamente teria que fazer um novo acordo com aquele cliente, tá? Então é assim que está funcionando a estrutura do acordo. Caso porventura tenha algo que eu não tenha falado aqui no vídeo, ou que você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou você pode entrar em contato com o nosso próprio suporte, né, se você tiver passado pelo processo de implantação. Se você estiver no processo de implantação, pode acionar um dos nossos implantadores, que ele vai fazer a apresentação e tirar todas as dúvidas sobre o acordo, beleza? Próxima novidade. Essa novidade também é algo que vai acabar com o retrabalho das imobiliárias e vai gerar muito valor, né? Então, já tinha várias imobiliárias que faziam isso, principalmente aquelas imobiliárias que tinham pré, mas para as imobiliárias que não fazem, vão poder começar a fazer de uma forma simples e eu tenho certeza que vai gerar um resultado muito grande, tá? Então aqui eu estou no nosso módulo de pré-atendimento. Caso você não conheça, entre em contato com o nosso time comercial. É um módulo bastante robusto, principalmente para aqueles clientes que têm uma dificuldade, né, na conversão do topo do funil ou querem fazer um trabalho sobre prospecção ativa e não conseguem fazer esse trabalho, né, além de você poder configurar as cadências. Então, como que sua equipe vai portar de acordo com o tipo de atendimento. É um módulo bem robusto, vale a pena conhecer e que agora está com uma nova funcionalidade, né? Então, se você conhece o nosso módulo de pré-venda, você já conhece a campanha. Uma campanha para você criar, basicamente você teria que ter o nome da campanha, qual a cadência que você vai trabalhar, o limite de leads daquela campanha por pessoa. Você teria que importar uma lista dentro do CRM, colocar ali as configurações, se você quisesse diminuir essa lista, né, para ser mais assertivo e distribuir, né, entre quem são aqueles MQLs ou quem são aqueles corretores que vão trabalhar sobre aquela lista específica.
A nossa nova funcionalidade, a reciclagem de leads, ela acaba com qualquer tipo de exportação de lista. Então você vai colocar o nome da campanha, então campanha do Matheus, sabe fazer ao vivo, né? Campanha do Matheus, configuro as cadências que eu tenho, limite de leads de prospecção, vou colocar 20. Posso colocar uma descrição, ABC, isso aqui é normal, né, para quem já utiliza o pré-venda. E aqui eu vou ter filtros de atendimento descartados, tá? Aqui tem dois filtros que não está aparecendo, porque eu estou na base de demo, mas para você, cliente, vai estar aparecendo normalmente. Quais são esses filtros, tá? Primeiro filtro, finalidade. Então você vai escolher, eu quero só trabalhar com venda, só com locação, só com captação, ou eu vou trabalhar com as três finalidades, beleza? Data de descarte. Então eu consigo selecionar um período em que aqueles leads eles foram descartados. Motivo de descarte. Por que, que aquele lead ele foi descartado? Então, o cara deixou de comprar, o cara parou de responder, né? É importante que você tenha uma inteligência na hora de utilizar isso, porque não adianta você entrar em contato com a pessoa que é um fake lead, então a pessoa ligou lá porque é uma curiosa, ou porque queria entender algum processo da sua imobiliária, ou até mesmo uma pessoa que acabou de comprar ou alugar um imóvel. Então você tem que filtrar bastante, né? Os motivos de descarte é uma tabela auxiliar, então cada imobiliária vai ter a sua. A mídia de origem, então se você quiser trabalhar sobre aqueles leads que foram descartados de apenas uma mídia de origem específico. A fase do atendimento, então isso também tem a ver com a qualificação do lead, né? Teoricamente, se a pessoa avançou mais no atendimento, né? E você faz uma reativação nela, ela está mais propensa a realizar uma ação de conversão, né? E o último campo, né, que também não está aparecendo aqui para mim, mas vai aparecer para vocês, é o corretor, né? Então, eu quero pegar os atendimentos cartados do corretor Matheus, do corretor Rodrigo, do corretor Luiz, e quem vai fazer um trabalho ativo sobre eles é o corretor Ademir, por exemplo. Então, eu coloco aqui esses filtros, o sistema automaticamente gera uma campanha e você já consegue fazer um trabalho ativo, né? Então, eu tenho certeza que já tinham vários clientes que utilizavam essa funcionalidade através da campanha, né? E você basicamente está acabando, né, com o trabalho manual. Qual que era o trabalho manual? Eu entro lá nos atendimentos, eu faço uma exportação de acordo com os filtros. Dependendo do tipo de filtro que eu fiz, eu ainda teria que mexer no Excel para colocar no sistema e aí criar uma campanha. Acabei com a fricção. Você direto já consegue fazer um trabalho ativo sobre os leads descartados e muitas imobiliárias não olham para isso, mas eu pessoalmente posso falar, porque na Universal a gente faz um trabalho bem ativo quanto a isso. É uma mina de dinheiro que você está deixando, né? Então você investe, 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 investe em marketing para captar novos leads. Esse lead ele chega, ele pode não fechar, né, ou não avançar por algo momentâneo. Você não pode simplesmente esquecer esse lead, né? Então você fazer essas reativações, obviamente que tem que ser com uma consciência, com uma estrutura, né? O cara ele foi descartado hoje, né, por um motivo de momento. Você não vai entrar em contato com ele semana que vem, né? Então você tem que ter essa cadência muito bem alinhada, mas você tenho certeza que você vai conseguir várias conversões, seja de locação, seja de venda, seja para captação, utilizando essa ferramenta, né? Utilizando essa estrutura, porque ele já está na sua base, né? Então, por que não, né, fazer um trabalho sobre ele sem eu ter que gastar mais dinheiro com investimento, né? Então, é uma funcionalidade bem legal. Outra funcionalidade, né, que já existia no sistema, mas ela foi alterada. Essa funcionalidade ela tem relação com o CRM. Então, entrando aqui em configurações, parâmetros, eu posso visualizar. Isso principalmente para aquelas imobiliárias que têm o MQL, tá? Então, indo aqui para baixo, eu vou ter o repique. Tá? Vocês podem ver que o repique, quando a gente lançou, era uma funcionalidade em horas, né? E agora ele virou uma funcionalidade em minutos. Então, principalmente aquelas imobiliárias que têm um trabalho ativo de MQL, então pode colocar aqui 20, 30, 40, uma hora, né? Para quem não sabe como é que o repique funciona, né? A partir do momento que o lead ele cai para o corretor ou cai para o MQL, ele tem um período específico para fazer um primeiro contato, para gerar uma interação. Caso ele não faça esse contato, ele vai ser distribuído para outro corretor ou outro MQL, beleza? Então agora você consegue configurar em minutos. Se você não tem um setor de pré-atendimento, não tem uma estrutura de MQL,
eu não recomendo que você coloque aqui uma minutagem baixa, porque você pode acabar ocasionando um transtorno para sua imobiliária, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o repique na hora que você for configurar os horários, como você vai trabalhar, e principalmente o tempo dessa cadência, porque se você coloca aqui 30 minutos, mas o pessoal da sua imobiliária demora, sei lá, 4 horas para fazer contato em média com os seus clientes, né? Você vai acabar transferindo um atendimento para o outro, atendimento para o outro, e ninguém vai atender o seu cliente. Então tenha ciência sobre os seus dados antes de fazer uma configuração dessa, né? A gente tem uma recomendação para aquelas imobiliárias que não têm o setor de pré-atendimento, né? Então, de 2 às 3 horas úteis, né, são suficientes para que você consiga utilizar essa ferramenta, mas vai depender muito da sua estrutura, né? E principalmente da sua adesão ao software, né? Às vezes a pessoa até ela pode estar fazendo contato com o cliente, mas ela não registra no momento, ela só registra um dia depois. Então você tem que entender para você colocar em prática, tá? Outras novidades que eu acho que são importantes, eu não vou conseguir simular aqui para vocês, mas eu acho que vale a pena mencionar. A primeira delas é o comprovante da Yugo. Então, agora todas as teses para locadores, você tem um comprovante da Yugo on demand, né? Fez a transferência, já tem ali com o status, todas as informações, era algo que era solicitado por boa parte dos clientes. Segundo, você tem o pagamento do Santander, pagamento de fornecedores para Santander, então você tem a remessa do Santander, já tinha para Itaú, já tinha para Bradesco e agora tem para o Santander. Foi adicionado também a remessa do Uniprime, isso falando de pagamentos de boletos, né, não pagamento de fornecedores. Outros itens que eu acho importante mencionar aqui, né? Agora, dentro da esteira digital, né, caso você tenha um módulo de esteira, você deve ter percebido, você tem a opção agora de responsável, tá? Então, era algo também bastante solicitado. Ah, Matheus, quem está acompanhando essa esteira 12 é o Matheus. Então, eu quero que o Matheus ele seja notificado, que ele consiga acompanhar aquela esteira. Então, clicando aqui em pesquisar, eu posso acessar uma esteira, acessar aqui a esteira, vocês vão ver que você vai ter o campo de responsável, tá? Então você consegue colocar aqui um responsável para ele acompanhar esse processo, você também vai ter uma facilidade para filtrar, né? Então você pode ver, olha, o Matheus que é responsável por essas 10 esteiras, ele está conseguindo fechar as locações em um prazo X. Já o Rodrigo, que ele está com 10 esteiras também, ele está demorando 3x desse tempo. Ah, então o que está acontecendo? Então, são pequenas coisas que você altera e você consegue trazer uma inteligência para sua imobiliária, né, com esses dados, para a tomada de decisão. Então, não só para o controle interno da pessoa, mas para os gestores também é uma ferramenta importante. Beleza? Outra funcionalidade do ADM que foi adicionada, e isso é legal principalmente para o relacionamento com o cliente, né? Então, para você privilegiar aqueles quem são os maiores locadores da sua imobiliária. Então, dentro da aba de contrato de locação, é claro que a gente tem muitas novidades, tá, pessoal? Então a gente não consegue falar tudo no vídeo, mas eu estou colocando aqui algumas principais que eu acho que são as mais relevantes. Clicando aqui em contratos de aluguel, indicadores de aluguel, você vai conseguir acessar o ranking de locadores, tá? O que é o ranking de locadores, pessoal? É um ranking que ele vai pegar o valor do aluguel e o volume de locações e você consegue fazer esse filtro. Então você consegue ver quais são os locadores mais impactantes na sua imobiliária, né? Então tanto por valor quanto por volume e para que você consiga tomar decisões mais eficientes, tá? O filtro padrão é por volume, mas se você quiser também filtrar pelo valor, filtrar pelo nome, é importante, né, para o relacionamento. Às vezes você pode dar um brinde para esse cara, você pode fazer uma ativação com esse cara, você pode ter ali um contato mais próximo. Eu vejo muitas imobiliárias que estão colocando um responsável pelo contrato mesmo ativo, né? Não só o responsável pelo contrato passivo para aqueles itens que chegarem, mas trabalhar de uma forma ativa para criar um relacionamento, criar um laço com aquele cliente, até porque, né, esses clientes que têm grandes carteiras de locação, muito provável que eles aumentem essa carteira ao longo do tempo, né? E se o imobiliário administrar mais imóveis, né, é melhor ainda, né? Ainda mais se for alguém que confia em você, é fiel a você, então é uma receita recorrente que você vai continuar ali durante um prazo grande, tá? Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma novidade que eu não tenha citado no vídeo e vocês acham que seria relevante, que saiu ali em novidades, pode comentar aqui também embaixo, que no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa novidade, tá? Sugestões podem ser enviadas também para o nosso suporte. Então,
Muitas dessas alterações, melhorias, atualizações, ela vem do feedback que chega lá para o suporte, né? Então, chega para o suporte, é catalogado, vai para o backlog, entra para discussão. Então, tem todo um processo que é seguido, né? Muitas vezes chega uma sugestão, essa sugestão ela é discutida, ela é aprimorada, então ela pode sair de uma forma diferente. A pessoa que só estava pensando em X, quando ela vai ver, ela tem uma entrega de X, Y, Z, que é, por exemplo, o exemplo do acordo, né? Tinha muitas solicitações que eram mais básicas, a gente fez algo bem robusto para contemplar, né, exatamente o processo inteiro. Então, o vídeo é esse. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal para sempre ser notificado quando a gente lançar novos vídeos. É uma série periódica, então é importante que você sempre seja atento às melhorias, às atualizações, porque querendo ou não, é a gente facilitando ainda mais o seu dia a dia, né? Então eu sei que é um tempo valioso, mas com certeza é um tempo que vai agregar valor para a sua operação. Beleza? Valeu, pessoal!